Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre o desafio das regiões mais empobrecidas do nosso país. Como promover educação de qualidade também nesses lugares, considerando que há muitos desafios sociais que acabam se refletindo nas escolas. Esse é um dos focos de discussão do 10º Fórum Intersetorial Rede Sociedade Solidária, uma série de eventos promovidos pela Legião da Boa Vontade com o apoio do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. No bloco anterior, já falávamos a respeito das dificuldades que aparecem no dia a dia das comunidades e agora, falando sobre soluções, nós continuamos esse bate-papo com o professor Antônio Augusto Gomes Batista, representante do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Bom, uma vez que os desafios são muito amplos e estão para além das próprias comunidades, como o CENPEC enxerga soluções? Quais são os caminhos possíveis para a gente conseguir, de certa forma, compensar essas condições sociais que muitas vezes desfavorecem tanto o desempenho das escolas localizadas nesses lugares? Bom, uma primeira medida importante, como eu falei no último bloco, é de nós termos políticas intersetoriais. Quer dizer, as políticas não podem ser só educacionais, mas também políticas de saúde, de saneamento, de habitação, porque não podem ligado, ser só né? políticas educacionais. Elas têm que ser políticas articuladas de diferentes áreas sociais. Mas existe a parte da escola também, né? A escola também tem o seu papel nesse processo. Eu diria que a gente precisa, então, de políticas específicas para essas escolas que estão localizadas nesses territórios vulneráveis. Não dá para pensar que as políticas que são feitas para as outras escolas ou para o conjunto das escolas sirvam também, do mesmo modo, para as escolas que estão localizadas nesses territórios. E que tipo de política específica, por exemplo? Um exemplo. A escola que está localizada nesses territórios tem um corpo de alunos muito homogêneo. Isso significa que são crianças muito parecidas sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista social. Isso faz com que a gente tenha dois problemas. Um primeiro é que os professores e os educadores tendem a ver essas crianças de um modo não muito bom, ou de um modo muito negativo. Preconceituoso. Preconceituoso. De que forma o CENPEC vê, por exemplo, ações que podem colaborar para acabar de vez com esse estigma tão prejudicial a toda a sociedade? Uma das coisas e é claro que existe uma dimensão aí cultural de fazer ver essas crianças de um modo diferente, mas há também a necessidade de ter melhor profissionais nessas escolas. E os concursos que são feitos, tanto pela prefeitura, pelo Estado, nos concursos, são os professores com menor experiência e início de carreira que vão justamente para essas escolas. Por isso a necessidade de políticas específicas. É preciso atrair para essas escolas os melhores professores, os professores com mais experiência. E os professores que vão ficam menos tempo. Eles usam essas escolas como um momento de passagem. Eles ficam um ano ali, como eles já acumulam um certo tempo, vão em seguida para outra escola e assim por diante, até sair daqueles meios mais vulneráveis. Não criam vínculos. Não criam vínculos com com a comunidade, com a escola, com os alunos. Então é preciso uma política para atrair bons professores para essas escolas. Ao mesmo tempo, é preciso ter uma política de fazer com que essas escolas não sejam escolas segregadas, como escolas de gueto, em que você só tem aluno daquela região. Muitas das famílias, essa outra pesquisa que a gente fez sobre as famílias que são atendidas por essas escolas, elas também internalizam o preconceito e procuram não matricular os filhos nessas escolas, porque elas sabem que são escolas violentas, que são escolas indisciplinadas, muitas delas em que há droga dentro da escola, e uma necessidade fundamental dessas famílias é proteger seus filhos
da violência. É o primeiro critério que eles buscam utilizar para tentar escolher uma escola. E, ao fazer isso, elas justificam isso, falam porque aqui no bairro só tem favelado, aqui no bairro só tem criança que não presta. Reforçando aquele preconceito que atinge seus próprios filhos, né? Isso. E um outro ponto muito importante, é preciso que os professores e as escolas entendam que essas crianças não são as crianças das escolas comuns, das escolas com que eles estão acostumados. Eu já encontrei dever de casa dado para essas crianças falando assim: pergunte ao seu pai, pergunte ao seu pai o que é uma fábula. E peça para ele contar uma. Olha, a maior parte dessas crianças é filha de pais ou que tiveram uma escolarização interrompida na terceira série, que vêm de meios rurais, ou que são analfabetos. Quer dizer, a escola parece que está lidando com uma família ideal que foi escolarizada. Então, há um grande fosso, um grande mal-entendido entre a escola e essas famílias. Então, é uma realidade muito difícil que esses professores entendem, vivem. É preciso compreender isso também. Mas não é justificável o preconceito que a gente encontra nessas escolas. Agradecemos pela presença do senhor hoje aqui no programa Sociedade Solidária, falar sobre esse tema que nos preocupa tanto. O senhor sabe, a Legião da Boa Vontade tem uma rede de escolas também voltada justamente para a população de baixa renda, desenvolveu uma linha pedagógica própria, a pedagogia do afeto, a pedagogia do cidadão ecumênico, criados pelo educador Paiva Neto e aplicados com um conjunto de ações sociais também para promover condições melhores para essas crianças e jovens dessas comunidades. Falo, inclusive, como ex-aluno, que é uma necessidade muito importante, né, desse olhar especial a essa realidade. E para finalizar o programa de hoje, nós o presentemos com uma publicação da LBV. É a revista Boa Vontade de Desenvolvimento Sustentável. Vou até destacar uma reflexão dela aqui para finalizar a nossa edição de hoje do programa Sociedade Solidária, onde o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto, afirma na página 7 do seu editorial dessa publicação dirigida aos países que fazem parte da ONU. Numa época em que, pelo avanço da tecnologia, as expectativas de produção extrapolam as projeções, a fome é realmente um escândalo, não só a do corpo, como também a de conhecimento, isto é, educação espiritualizada sem a qual nenhum povo é forte. Anacronicamente, nunca o mundo conheceu, por um lado, tanta fartura e, por outro, tamanha penúria. Prossegue que essa reflexão. E com ela nós finalizamos o programa de hoje, chamando a atenção para essa necessidade de olharmos para as necessidades do povo e conseguirmos superar essa contradição de riqueza e miséria que, infelizmente, ainda hoje existe. Seja sempre muito bem-vindo ao programa Sociedade Solidária e a Legião da Boa Vontade. Abrimos aí para suas considerações finais. A gente passou muito tempo... Você é muito novo. Eu me formei nos anos 80. Numa época em que o quadro educacional brasileiro era muito difícil e nós tínhamos a impressão de que nada iria mudar. Eu acho que hoje muitos jovens, muitos professores, muitos educadores acreditam também que, como eu nos anos 80, que as coisas não mudam. Mas ao longo de 80, nesses 30 anos, né, Sim. Muita coisa mudou. Hoje, em 1980, 50% das crianças que ingressavam no primeiro ano da escola eram reprovados. Hoje nós conseguimos universalizar o processo o acesso ao ensino fundamental. Nós temos muito a avançar ainda, mas avançamos nesse tempo todo. Então, talvez de uma forma muito lenta, mas nós avançamos. Nós temos muito a fazer ainda. Eu acho que nós podemos contar com essas novas gerações, com você que está aí, né, se incorporando,
que é mais novo, mas com muitos de vocês que estão nos assistindo, para fazer com que a educação desse país esteja à altura do povo deste país. Acho que isso é a minha esperança. Sem dúvida. A responsabilidade, afinal, é de todos nós. Mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com o professor Antônio Augusto Gomes Batista, representando o SEMPEC da cidade de São Paulo. Esse tema é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em próximas edições do programa Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.